Olá pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo da disciplina Cálculo Diferencial Integral 1. Então hoje nós vamos iniciar aqui de fato a fazer alguns cálculos com derivada, né? Na aula 1 ali a gente apresentou o problema da tangente, né, para introduzir o conceito de derivada, e a gente viu que a derivada nada mais é do que a inclinação da reta tangente num ponto específico, né? Então a gente pode resumir aqui o conceito de derivada com essa seguinte frase aqui, né? Então, a derivada de uma função f em um ponto x0 do seu domínio é a inclinação da reta tangente, a função f, né? É a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0, né? E na aula 1 a gente viu que o que define exatamente matematicamente essa frase é essa equação aqui, né? Então a gente usa essa simbologia aqui, né? F com apóstrofo, derivada da função f no ponto x0, né? De que forma que a gente calcula ali essa inclinação da reta tangente, né? Então a derivada ela vai ser exatamente esse limite aqui, né? Então é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, isso aqui quando x tende a x0, né? Então na aula 1 a gente viu, né, que para encontrar a inclinação da reta tangente, né, ou seja, para resolver aquele problema da tangente, a gente precisa resolver um limite, né? E é exatamente o limite das inclinações das retas secantes, né? Então, conforme a gente vai ali se aproximando do determinado ponto onde a gente quer calcular a inclinação da reta tangente, né, a gente vai se aproximando por secantes e vai fazendo o ponto ali cada vez mais se aproximar. E aí é exatamente esse limite aqui, que quando a gente resolve, o que de fato a gente está calculando é exatamente a inclinação da reta tangente, né, da função f no ponto x0. Então essa é uma forma de calcular ali a inclinação da reta tangente. Então existe uma outra equação que é equivalente, né? De que forma que a gente encontra essa equação? Se a gente fazer aqui, ó, esse número aqui que está no denominador chamar de h, né? A gente vai ter que o x ele é exatamente o x0 mais h, né? E aí, portanto, a gente pode reescrever essa equação 1 da seguinte forma, né? Então, a derivada da função f no ponto x0 ela vai ser um limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, né? É aqui com h tendendo a zero. Então, essa aqui é uma outra forma da gente calcular a derivada de f num ponto x0. Então, aqui vamos resolver os primeiros exemplos, né? Então vamos lá, calcule a derivada usando a definição de limite. Então a gente tem aqui esses dois itens, né? O item A, f de x igual a x quadrado, o item B, f de x igual a 1 sobre x. Então aqui nós vamos usar a definição de limite para encontrar a derivada dessas duas funções aí. Então vamos aqui fazer a solução. Então, começando pelo item A. Então, para a gente calcular a derivada dessa função, basta a gente calcular um limite, né? Aí aqui eu vou usar essa definição aqui de limite. Então, aqui a gente pode escolher um ponto genérico qualquer, né? x0, no domínio dessa função, e calcular a derivada dessa função nesse ponto x0. Então, se eu pego um ponto qualquer no domínio da função aqui x quadrado, né, como é que eu calculo a derivada da função x quadrado nesse ponto x0? Então, é o limite como eu vou usar a segunda definição, né? Aqui na segunda definição é o h tendendo a zero, né? De f
de x0 mais h menos f de x0, tudo isso dividido por h. Né? Bom, então como é que vai ficar esse limite aqui? Vai ser o limite. O que é x0 mais h? Como a função é x quadrado, né? Então vai ficar x0 mais h ao quadrado menos f no ponto x0. Né? Essa função x quadrado no ponto x0 a gente calcula como sendo x0 ao quadrado. Então isso aqui tudo dividido por h, e aí a gente vai fazer o h tender a zero. Então aqui continuando a solução, a gente precisa resolver aqui primeiro esse produto notável, né? Então resolvendo ali em cima, como é que vai ficar a derivada da função x quadrado do ponto x0? Vai ser o limite com h tendendo a zero. Então como é que a gente resolve aqui esse x0 mais h ao quadrado? A gente tem que lembrar de produto notável, né? Então aqui a gente vai ficar com x0 ao quadrado mais 2 vezes x0 vezes h mais o h ao quadrado. E ali, né, a gente tem que subtrair menos o x0 ao quadrado. Então a gente tem que menos x0 ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Então isso aqui vai ser igual ao limite com h tendendo a zero. Então olha só, aqui nessa expressão no denominador eu tenho x0 ao quadrado e menos x0 ao quadrado. Então esses dois termos aqui se cancelam, né? Então a gente o que sobra ali em cima? Sobra só 2x0h mais h ao quadrado dividido por h. Então olha só, esse h que está aqui, né, ele vai dividir esse h do primeiro termo e mais um h daqui, né? Então o que vai sobrar? Vai sobrar ali só o limite quando h tende a zero de 2x0, né? Aí esse h vai simplificar com h de baixo, mais esse h ao quadrado simplificando com h de baixo vai ficar só h, certo? Então aqui, nessa expressão 2x0 mais h, quando o h tende a zero, né? Ou seja, quanto mais o h vai se aproximando de zero, essa expressão 2x0 mais h, ela se aproxima de 2 vezes o ponto x0. Certo? Então essa é a derivada da função x quadrado no ponto x0. Né? Então para concluir, portanto, se f de x é a função x quadrado, então a derivada dessa função x quadrado em qualquer ponto, ela vai ser 2 vezes exatamente esse ponto. Né? Então a derivada da função x quadrado no ponto x0 é 2 vezes o ponto x0. Certo? Então agora aqui a gente vai para o item B, que é calcular a derivada da função 1 sobre x. Então deixa eu só arrastar esse segundo exemplo aqui para baixo. Para dar espaço para fazer o item B. Bom, então eu já comentei, antes de fazer o item B, né, eu já comentei que chega um momento aqui na parte de derivadas que a gente abandona esse cálculo de limites, né? Usando aqui calculando a derivada por essa definição de limites. Então, em que momento que a gente abandona os limites?
é quando a gente vai começando a observar certos padrões, né? Então, olhando para essa função x², né, o expoente dela é 2. E quando a gente calculou a derivada em certo ponto, né, no ponto x0, aparece aqui duas vezes o ponto x0, né? Ou seja, era exatamente o expoente da função x². Né? Então a gente começa a perceber que tem uma relação ali, né, entre essa função e a derivada dela nesse ponto x0. Né? Então quando a gente começa a observar essas relações, né, é quando a gente começa a abandonar o cálculo de derivadas através de limites. Então, por enquanto, a gente precisa, né, calcular pela definição, porque a gente ainda não começou a observar esses padrões ali para a gente enunciar as nossas regras de derivação. Agora vamos calcular aqui a derivada da função 1 sobre x. Então a gente tem que calcular o limite. Então aqui eu vou calcular a derivada dessa função num ponto qualquer x0. Então observe que eu não estou escolhendo um ponto específico, né? Por quê? Se eu escolho um ponto específico, como eu estou, por exemplo, nessa função aqui de cima, a derivada em qualquer ponto sempre vai ser dada por essa expressão aqui, né? Então eu escolho um ponto genérico e essa derivada aí que eu encontrei, ela serve para qualquer outro ponto. Então se eu quero encontrar a derivada da função x² no ponto x igual a 1, eu vejo aqui a expressão que eu obtive e substituo x0 por 1. Né? Se eu quero calcular a derivada no ponto menos 2, eu vou lá, substituo x0 por menos 2. Né? E aí eu não preciso ter que ficar recalculando o limite, né, o tempo todo. Então por isso que a gente está fazendo aqui, escolhendo um ponto genérico qualquer e calculando o limite, né, uma única vez, né, sem ter que calcular de novo o limite toda vez que eu quero calcular a derivada em algum ponto. Então aqui vai ser a derivada dessa função no ponto x0 vai ser o limite com h tendendo a zero. Aqui a gente já sabe que tem que ser f de x mais f de x0 mais h menos a f de x. Né? Então, a f de x0 mais h, como a função é 1 sobre x, então vai ser 1 sobre x0 mais h. Né? Isso aqui tem que ser menos a função no ponto x0, então é 1 sobre x0. E aí isso tudo a gente divide por h. Então a gente tem que ajeitar aqui esse numerador, né? Vai ficar o limite com h tendendo a zero. Então como é que a gente resolve essa subtração de fração? Né? É mais simples fazer por aquele método, né? De multiplicar aqui esses dois números, multiplica esses dois também e multiplica os dois embaixo. Então em cima, como é que vai ficar? Vai ficar 1 vezes x0, que vai dar x0, menos 1 vezes x0 mais h, né? Que é x0 mais h. Aí isso aqui dividido por esse produto, né? x0 vezes x0 mais h. E aí isso tudo a gente está dividindo por h. Então agora observe o seguinte, né? Que aqui eu tenho essa subtração, x0 menos x0, e aí esse menos vai afetar o h também, né? Então vai ficar menos h. Então aqui esse x0 vai cancelar com esse aqui, né? Já que eu tenho um sinal de menos ali. Então só sobra aqui em cima o menos h. Então vai ficar o limite com h tendendo a zero de menos h dividido para x0 vezes x0 mais h, tudo isso dividido por h. Aí agora o que a gente faz? A gente usa ali
definição de divisão de fração. Então vai ficar o limite com h tendendo a zero de menos h dividido para x0 vezes x0 mais h. Aí isso tudo a gente vai multiplicar pelo inverso de h, né, que é 1 sobre h. Bom, e aí agora aqui a gente consegue simplificar esse h com esse. E o que sobra? Vai sobrar só o limite com h tendendo a zero de menos 1 sobre x0 vezes x0 mais h. Então agora essa última expressão que a gente tem que calcular o limite, né, faz sentido eu substituir o h igual a zero, né? E quando o h é igual a zero, sobra exatamente vai sobrar só o produto aqui, ó, de x0 vezes x0, né, que é x0 ao quadrado. Então o resultado aqui vai ficar menos 1 sobre x0 ao quadrado. Então quando eu quero calcular a derivada dessa função em qualquer ponto, eu uso exatamente essa expressão que a gente acabou de obter, né? Então qual é a derivada da função? A derivada da função 1 sobre x no ponto x0, né, é exatamente menos 1 dividido por x0 ao quadrado. Certo? Então é dessa maneira que a gente faz o cálculo da derivada por definição de limite, né? Então sempre que eu quero calcular a derivada em algum ponto, eu calculo esse limite, ou o limite lá da equação 1, né, que foi a primeira que a gente apresentou. Então é um cálculo bem básico de limites, né? Nesses dois casos aqui, no primeiro era só a gente usar o produto notável ali, né, o quadrado da soma. Nesse daqui era só lembrar como que a gente faz subtração de fração, simplifica aqui em cima, né? Aí faz divisão de fração, simplifica de novo e no final só calcula o limite aqui com h tendendo a zero, né? Uma conta bem básica, né? Só para mostrar aqui para vocês como que a gente calcula o limite por definição, a derivada por definição de limite. Então aqui agora um exemplo 2, né? A gente já começa a ver uma certa um certo uso ali da derivada para a gente encontrar a equação da reta tangente, né? Já que a derivada, né, numericamente, ela significa a inclinação da reta tangente num certo ponto, né? Então, se a gente tem a inclinação da reta tangente num ponto específico, a gente consegue determinar a equação da reta tangente à curva, né? Então é exatamente isso que esse exercício aqui está pedindo. Então vamos encontrar a equação da reta tangente para essas duas funções aqui no ponto que está sendo indicado aqui. Então vamos fazer a solução aqui. Então, para resolver o item A, primeiro a gente tem que lembrar como é a equação da reta, né? Então, a equação reduzida da reta, a gente tem informação sobre o ponto específico, né, e o coeficiente angular, que nesse caso vai ser exatamente a derivada da função no ponto, né? Então, a equação reduzida da reta é y menos y0 igual a m
vezes x menos x0. Só que, como a gente quer encontrar a equação da reta tangente, né? Então, a gente sabe que esse coeficiente angular aqui, m, ele vai ser o quê? Exatamente a derivada da função, né? Em qual ponto? No ponto x0. Ou seja, é essa a equação que a gente quer determinar nesses dois itens, né? E aí, quem é esses x0 e o y0? Nesse caso aqui, ó, x0 e y0 é exatamente esse ponto aqui, né? Ou seja, x0 é igual a 1 e y0 também é igual a 1. Então, nos dois itens, né, o que a gente quer calcular? A gente precisa primeiro determinar quem é a derivada da função no ponto 1 e depois substituir exatamente aqui, ó, y0 igual a 1 e x0 igual a 1, que a gente já tem determinado ali a equação da reta tangente a esse ponto aí, 1, certo? Então, primeiro de tudo, vamos calcular aqui a derivada dessas duas funções nesse ponto aí indicado. Então, aqui para resolver o item A, vamos começar calculando a derivada da função raiz de x, né, no ponto 1. Então, eu quero calcular a derivada da função no ponto 1. Então, isso é um limite com h tendendo a zero. Ó, nesse caso dessa questão aqui, eu acho mais simples a gente usar a equação 1, né? A equação 1 a gente precisa só da função menos a função no ponto, que a gente quer calcular o limite, dividido para x menos o ponto ali que a gente quer calcular o limite, né? Que é o x0 igual a 1. Então aqui é o limite com x tendendo ao x0 e o nosso x0 é 1. Então a derivada dessa função raiz de x no ponto 1 é exatamente calcular esse limite, né? Então nas aulas anteriores de limite, né, eu apresentei para vocês uma fatoração aqui muito interessante, né, quando a gente quer calcular raízes, quer calcular limite de expressões que tem raiz, né? Então como é que eu fiz lá na aula? Aqui em cima eu não repito, né? Eu só calculo aqui raiz de 1, que é 1. Aí eu fatoro aqui embaixo, né? X menos 1 a gente consegue fatorar exatamente nesse produto aqui, ó. Raiz de x mais 1 vezes raiz de x menos 1, né? Aí o que a gente faz agora? Cancela esse termo que é igual a esse e sobra só ali embaixo o raiz de x mais 1, né? Então aqui é o limite com x tendendo a 1 de 1 sobre raiz de x mais 1. Aí a gente pode substituir exatamente x igual a 1, porque não dá nenhum problema, né? E quando a gente substitui x igual a 1, a gente obtém um resultado meio. Ou seja, a derivada dessa função aí, raiz de x no ponto 1, é meio. Ou seja, a inclinação da reta tangente no ponto 1, 1 é igual a meio, né? Então, já que a gente já tem a inclinação aqui, ou seja, que é o nosso coeficiente angular, como é que vai ficar a equação da reta tangente? Então, aqui nesse caso, portanto, a equação da reta tangente, né, no ponto 1, 1 é y menos 1 igual aqui a derivada na função do ponto 1, que é meio, vezes x menos 1, né, que seria o nosso ponto x0.
E aí a gente pode reescrever essa equação, né, passando esse 1 aqui por outro lado somando, né, distribuindo o 1. A gente pode escrever essa equação aqui, né? Vai ficar x sobre 2, né? Aqui a gente multiplicaria, ficaria menos meio e a gente ia somar com 1, menos meio mais 1 dá meio, né? Então essa aqui é a equação da reta tangente no ponto 1, né? Para a função raiz de x, certo? Então é dessa maneira que a gente calcula a inclinação e a equação da reta tangente. Agora vamos para o item B. Então, para resolver o item B, né, a gente calcularia a derivada dessa função 1 sobre x no ponto 1, né? Só que a gente já sabe, né, como que calcula a derivada dessa função em qualquer ponto, né? Então a gente usa exatamente essa informação aqui. E no lugar do x0, como a gente quer calcular a derivada no ponto 1, a gente substitui o x0 por 1, né? Então quando a gente substitui x0 por 1, vai ficar 1 dividido para 1 ao quadrado, que é menos 1. Ou seja, a inclinação da reta tangente no ponto 1 vai ser igual a menos 1. Então vamos lá, como a gente já calculou a inclinação da reta tangente, então do exemplo anterior, a gente tem o seguinte, né, que a derivada dessa função do ponto 1, ela vai dar exatamente igual a menos 1. Então já que a gente já tem um ponto e a inclinação, a gente conclui o exercício escrevendo a equação da reta tangente, né? Então y menos 1. Então só lembrando, de onde que está vindo esse 1, né? Esse 1 é exatamente esse ponto aqui, né? Esse aqui é o ponto y0 e esse aqui é o ponto x0, né? Então y menos 1 que é igual ao coeficiente angular, que é menos 1, vezes x menos 1. Ou seja, qual vai ser a reta? Vai ficar y, eu vou passar esse 1 para lá somando, né? Então vai ficar menos x. Ficaria aqui, ó, mais 1 que vem dali, vai ficar mais 2, né? Então a equação da reta tangente é y mais 2, né? Então no ponto 1, a reta que é tangente ao gráfico da função, ela tem exatamente essa equação, né? Então aqui, antes de resolver esse exemplo 3 aqui, é interessante a gente ter ali uma noção geométrica do que é essa reta tangente aí. Eita, peraí. Primeiro adicionar a folha aqui e tentar passar esse exercício lá para baixo, para a gente poder mostrar ali geometricamente o que está acontecendo com essa função, né? Então lembrando, né, quem é a função? A função é 1 sobre x, né? Como é que é o gráfico dessa função? Eu vou desenhar aqui só a parte positiva dessa função. Então a parte positiva dela é mais ou menos assim. É um ramo de hipérbole aqui.
assim. Então esse seria a parte positiva aqui do gráfico da função 1 sobre x. Então o ponto 1, 1 seria aproximadamente um ponto bem aqui assim. Esse ponto aqui, né? O ponto 1, 1. Aí então a gente estaria calculando a equação da reta que é tangente a esse ponto, né? Então observa, né? Para a gente ter uma reta tangente nesse ponto, a gente percebe que a reta tangente ela deveria ser assim, né? Então, será que eu consigo mover esse aqui para lá? Pegou tudo aqui agora. Tentar desenhar aqui longe. Vou ver se vai. Uma reta mais ou menos assim. Acho que agora eu consigo pegar. Então a reta tangente ela passaria mais ou menos assim, né? Aqui no gráfico dessa função. Então, só analisando aqui o gráfico da função, a gente já vê que essa reta aqui, ó, da forma que ela está sendo construída, ela tem inclinação negativa, né? Ou seja, o coeficiente angular dessa reta, para ela ser a reta tangente, claramente tem que ser um número negativo. E é exatamente o que está dizendo a equação que a gente encontrou, né? Menos x aqui, ó, ou seja, menos 1, significa que essa reta aqui ela tem inclinação igual a menos 1. Aí olha só, em que ponto que ela toca no eixo y? Ela toca no ponto 2, né? O que condiz exatamente com o desenho que a gente tem aqui, né? Então a reta tocaria o eixo y exatamente no ponto 2, né? Então está condizendo ali exatamente com a equação que a gente encontrou, né? Então, geometricamente a gente consegue ver que essa equação que a gente encontrou, ela está totalmente certa, né? Então, por isso que é muito legal essa parte de derivada, né? Então a gente consegue ver ali, analisar geometricamente, né, graficamente o nosso desenho e verificar que realmente faz sentido, ou seja, está exatamente certo a equação que a gente encontrou, né? Então aqui no cálculo de derivada, como a derivada significa a inclinação da reta tangente, então é muito bom a gente ter essa intuição geométrica, né, saber desenhar o gráfico da função ali, fazer um esboço mínimo e saber como que ficaria a reta tangente para a gente ver se os nossos cálculos de fato eles dão resultados que fazem sentido, né? Então nesse caso aqui tá tudo certinho, então essa aqui seria a reta tangente e está condizente aqui com a equação que a gente encontrou, né? E aí eu convido aqui vocês a fazerem o gráfico dessa função aqui, raiz de x, e verificarem, né, se faz sentido aqui a reta tangente ter essa equação aqui. Então aqui, para resolver esse último exemplo, é um exemplo ali de física que envolve ali a velocidade, né? Então na aula de introdução da nossa disciplina, eu apresentei ali 5 problemas, né? Um desses problemas era o problema da velocidade, né? E aí esse problema de encontrar a velocidade, né, de algum objeto, ele está totalmente relacionado ao problema da tangente, né, que é de encontrar a inclinação da reta tangente. Ou seja, essa aplicação física aqui que a gente tem é velocidade como sendo derivada, né, ou seja, inclinação da reta tangente. Então vamos lá. Então, se uma bola for atirada ao ar
com velocidade de 10 metros por segundo, sua altura em metros depois de t segundos é dada por h de t é igual a 10t menos 4,9t ao quadrado. E aí o que esse problema quer é que a gente encontre a velocidade, né, no tempo igual a 2 segundos. Né? Então, beleza, já que a gente quer encontrar a velocidade, e a velocidade, como a gente já viu em problemas anteriores, ele está relacionado com o cálculo, né, de retas tangentes, ou seja, de derivadas. Então, para a gente encontrar a velocidade, como a gente já tem aí a função que dá a altura, então basta a gente calcular a derivada dessa função altura no ponto t igual a 2. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Então a velocidade aqui no ponto, né, em 2 segundos, ela vai ser exatamente a derivada dessa função aí no ponto t igual a 2. Então isso daqui vai ser o limite. Aqui esse limite eu vou calcular usando a definição 1. Então aqui é o limite com t tendendo a 2 da função, né, que é 10t menos 4,9t ao quadrado, menos a função do ponto t igual a 2. Né? Então vamos calcular aqui embaixo como a função do ponto t igual a 2. Então ficaria 10 vezes 2 menos 4,9 vezes 2 ao quadrado. Então isso aqui seria 20 menos 4,9 vezes 4. Então isso aqui seria igual a 20 menos 4,9 vezes 4. Bora ver quanto é que vai dar aqui. 4,9 vezes 4. Aqui 4 vezes 9 daria 36, né? Então é 3 em cima, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19, então 19,6. Né? Então aqui 20 menos 19,6. Então a função do ponto t igual a 2, né? 20 menos 19,6 dá 0,4. Né? Então aqui ficaria a função do ponto t igual a 2, que é 0,4. Aí tudo isso a gente divide por t menos o 2. Né? Então isso tudo dividido para t menos 2. Então isso aqui vai ser igual ao limite Bom, então o que a gente tem que fazer aqui? Aqui com certeza, quando a gente substituir t igual a 2, vai dar 0 aqui em cima. Ou seja, se a gente substituir t igual a 2 aí, em cima e embaixo, a gente vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ou seja, eu consigo fatorar essa expressão aqui como sendo um produto. Então, olha só, 10t menos 4,9t ao quadrado menos 0,4, eu consigo fatorar como um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é t menos 2 e o outro fator a gente tem que descobrir quem é. Né? Então aqui, como é que a gente descobre quem vai ser esse fator? Eu já mostrei como é que a gente faz isso numa aula. A gente olha assim, ó, quando eu pegar esse t vezes o primeiro número que vai estar aqui, ele tem que dar exatamente esse termo quadrático aqui. Né? E para dar esse menos 4,9t ao quadrado, esse número só pode ser o menos 4,9t.
Aí aqui, esse termo, ele tem que sair da multiplicação do 2 com o número que tem que ficar aqui. Então, 2 vezes um número para dar menos 0,4, esse número só pode ser o 0,2. Então, pronto, já acabei de achar a fatoração dessa expressão aí. Então, aqui em cima, né, esse 10t menos 4,9t quadrado menos 0,4, a gente consegue escrever ele como t menos 2 vezes menos 4,9t mais 0,2. E aí isso tudo a gente está dividindo por t menos 2. Então agora que tem t menos 2 em cima e tem t menos 2 embaixo, a gente consegue fazer a simplificação desse termo. Então vai ficar o limite quando t tende a 2. Então quando a gente simplifica aqui esses dois termos, sobra só o menos 4,9t mais 0,2. Então aqui esse limite ele não dá mais nenhuma indeterminação, né? Faz sentido a gente substituir o t igual a 2. E quando a gente substitui t igual a 2, né? Fica menos 4,9 vezes 2 mais 0,2. Né? Aqui menos 4,2 vezes 2 vai dar menos 9,8. Então aqui menos 9,8 mais 0,2 e aqui vai dar menos 9,6. Então aqui, ó, portanto, a gente acaba de encontrar a velocidade no tempo t igual a 2, né? Então a velocidade no tempo t igual a 2, ela deu o quê? Menos 9,6 metros por segundo metros por segundo, né? Na verdade não, né? Deu só o 9,6 metros por segundo. Aí vocês me perguntam, e o sinal negativo? Esse sinal negativo, ele está dizendo, ele está dando a orientação do objeto, a orientação da bala. Né? Então, como assim orientação? Então, essa questão a gente interpreta assim. Essa bala foi atirada, né? E em lançamento oblíquo, né? A trajetória da figura ela é uma parábola, né? Então essa bala vai ser arremessada, ela sai daqui desse ponto e vai chegar em algum momento aqui nesse ponto. Então a velocidade vai dar 9,6 metros por segundo. E por que deu negativo aqui o valor da derivada? O que esse sinal negativo está indicando? Ele está indicando exatamente, ó, que o objeto ele estaria mais ou menos assim, e menos 9,6 é exatamente a inclinação da reta tangente nesse ponto. Ou seja, a inclinação é negativa. Né? Então, como a gente está lidando aqui com a inclinação da reta tangente, significa que o objeto ele já está chegando no chão, né? Então, a interpretação melhor ali, física, seria que o objeto já está indo contra a gravidade, né? Na verdade, contra a gravidade não, né? A orientação da gravidade é para baixo, né? E aí ele já estaria no sentido da atração gravitacional ali, né? Então já estaria descendo, né?
o que condiz exatamente com o desenho desse gráfico, né? Então, o gráfico dessa função seria uma parábola. A inclinação da reta tangente deu menos 9,6, ou seja, a bala ela já está chegando no chão. Mas a velocidade a gente não dá um sinal para ela, né? E aí, nesse caso, a velocidade seria exatamente o módulo da inclinação da reta tangente, né? Que seria o 9,6 metros por segundo. Ou seja, no ponto t igual a 2, né? Então, o t igual a 2 seria mais ou menos aqui, assim. O que significa? A velocidade nesse ponto aqui é 9,6 metros por segundo. E a inclinação da reta tangente, né? A reta tangente ela teria inclinação negativa aqui. E teria inclinação menos 9,6, que é menos a velocidade nesse ponto. Então, basicamente é isso, né? Esse exercício. Matematicamente a gente consegue ver exatamente, né, o que está acontecendo, né? Então por isso que a matemática é muito bonita, né? Ela consegue mostrar pra gente e interpretar aqui pra gente fenômenos físicos, né? Através desse cálculo de derivadas. Então, por hoje é só, né? O que a gente tinha para ver era exatamente isso, né? Calcular ali derivadas através da definição de limite e fazer esses exemplos aqui relacionados à física. Então, nós nos vemos nas próximas aulas, onde nós vamos começar a ver certas operações com derivadas e regras de derivação. Então, até a próxima.